Bom dia! Nem vou falar nada porque começou com festa, né? Ou melhor falar. Porque esse mês é meu aniversário. Não vou falar o dia. Mas graças a Deus, com muita saúde, cheguei até aqui, né? No 4.8. Sensacional. Enfim, tô abrindo hoje esse vídeo para falar deste, que é o meu amor. Meu primeiro livro. O título é esse mesmo, Brigando com Deus. Não dá dando pra ver muito bem, ou tá, não. Mas o nome dele é Brigando com Deus. Meu primeiro livro, não tá em nenhuma livraria, não foi pra, nem, como eu disse, não foi pra nenhum livreiro, nenhuma livraria, porque eu não consegui distribuir, não tive dinheiro, tá? Mas só pra começar a falar um pouquinho dele, eu comecei a escrever esse livro em 2010, ele foi lançado em 2012. Começou assim, eu com o sonho de ser escritor, orando a Deus, Deus me falou assim, você vai publicar primeiro este. E isso foi muita, muita oração, porque eu já queria publicar os romances policiais, né? Os livros sobre psicopata, assassinatos. E na hora de fazer o título desse livro, eu orei também muito a Deus. E aí Deus me explicou o porquê, né? Do título, Brigando com Deus. Eu falei pra Deus, só se for esse título, né? Brigando com Deus, porque eu... E aí, falei com Deus, Deus me explicou o motivo, né? Do porquê eu ter achado esse título. Não vou explicar. Algo no momento em que esse livro foi pra livraria, para os livreiros, né? Para as livrarias, no momento em que estiver nas livrarias, e alguém comprar e quiser me perguntar via YouTube ou rede social minha, o porquê do título eu explico. Esse livro eu comecei assim, não virei escritor da noite pro dia, não. Eu tinha o sonho de ser escritor quando na infância, né? Lá em 1984, 10, 11 anos, acho que 85, eu tive aula de português com uma professora chamada Cleuzeni e chegava, nós começamos a aprender a fazer textos, né? A parte que você põe a vírgula, dois pontos, forma uma frase, aí coloca o travessão na frente e tal. Aulas de português. E tinha que fazer redação. E aí a professora mandava a gente soltar a criatividade, escrever uma história, inventar uma história. Era tema livre. E para minha surpresa, ela lia as minhas redações lá na frente. E depois ela virava para a sala e fazia assim, né? D menos. Ou tirava C menos, né? Ou D mais, na verdade. Ou era D mais ou era C menos. Mas ela lia porque ela falava assim: a criatividade é muito grande. E todo mundo gostava do texto e, pior, aplaudiam. Mas para mim era, era uma vergonha, assim, eu me senti envergonhado porque o meu, assim, as palavras eu escrevi errado. Trocava C cedilha, S, era esse o maior erro meu. Erro nas palavras. Mas a composição, a pontuação, a conexão,
né, do texto estava excelente. Eu só errava ao escrever as palavras. E aí ela fez isso comigo um ano inteiro. Ela lia minhas redações todas as vezes. A minha redação era uma das escolhidas de ler na classe. E eu fiquei assim, eu me lembro de ter ficado muitos anos com raiva dela, dessa professora. Eu fiquei muito, tanto, mas assim, muito tempo com raiva dela, a ponto de já, assim, com 18, mais de 18 anos, já com 20 e poucos anos, eu tava ali no banco, que eu tenho conta, de eu encontrei com essa professora, de eu encontrar essa professora na fila e fingir que não conhecia, eu fingi que não conhecia ela. Infelizmente, eu fiz isso. Eu peço perdão, né, se ela estiver viva ainda e porque ela já tinha uma certa idade, apesar de não aparentar, né, mas ela já tinha assim uma certa idade. Hoje eu não sei se ela se encontra viva ainda, mas se tiver, me perdoe, dona Cleuzeni. Mas a senhora foi crucial na minha vida. Muito obrigado por ter lido as minhas mal escritas redações. Só para fechar esse assunto da redação, naquele ano eu passei vergonha o ano inteiro. E aí eu tinha a biblioteca da escola na época, mas eu acabei não lembrando disso. E retraído tal. O pessoal falava, pô, você escreve bem, mas precisa aprender as palavras e tal. Enfim, chegou no final do ano, chamei minha mãe, porque assim, nós sempre fomos muito pobres, pobres mesmo. Naquela época eu não trabalhava ainda. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, mas aos 11 anos eu dependia totalmente da minha mãe. E aí eu chamei minha mãe e falei assim, mãe, tá chegando o final de ano, eu sei que a senhora tem o 13º. Dá pra gente comprar um dicionário? E minha mãe falou, dá. Graças a Deus, foi a minha salvação. Eu não vi a hora que chegasse as férias, fechou o ano, fechou as matérias e tal. Eu sentei as minhas férias inteiras com meu dicionário, tá? Hoje nós temos o Google. 5 segundos, né? Abre o Google, tá lá. Mas eu catei o dicionário. Na minha época não tinha rede social, não tinha computador, era máquina de escrever, da tipografia. Sentei as minhas férias inteiras e comecei a aprender a escrever as palavras corretamente. No ano seguinte, eu acho que era a quinta ou sexta série, eu comecei a trabalhar com 13 anos, passei pra noite, eu comecei a sexta série, a sexta série, a quinta série eu fiz a parte da tarde, a sexta série, da minha época, já passei pra noite, comecei a estudar à noite com 12 anos de idade. E um ano depois eu comecei a trabalhar, comecei a procurar emprego e comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Né? No ano seguinte, então na sétima série, eu já comecei a trabalhar, já trabalhava fora e estudava. Mas naquelas férias eu me lembro eu me agarrei um mês inteiro e aprendi. Aprendi. No ano seguinte, as aulas de redação, teve uma que o professor colocou uma vírgula assim, vermelho. Uma vírgula. E depois, as próximas, nem isso tinha. Então, assim, eu me lembro de. E aí, pela criatividade, porque ela elogiava muito a minha criatividade, eu falei, poxa, acho que eu sirvo para ser escritor. E aí, como eu já contei anteriormente na parte 1, veio o livro do Sidney Sheldon e aí as minhas, né, e a vontade de ser escritor. Acabou, terminei o colegial sem notas vermelhas nas aulas de português. Sem notas vermelhas não, né? Sem correção vermelha nas minhas redações. E realmente, a partir daí eu sempre fui não tanto elogiado, mas assim, não tinha erros de ortografia, de erros de português, de nada. Não tinha mais. Anos depois, e aí já em 2010, eu fui trabalhar em um call center que tinha o nome de Dedique, o melhor call center que eu trabalhei na minha vida. O primeiro.
nunca tinha trabalhado. E eu vendia cartões de crédito. Era um vendedor nato de cartão de crédito. E nesse call center eu trabalhei cerca de 2 anos, 2 anos e pouco, eu não tô bem lembrado, mas foi o melhor call center que eu já trabalhei na minha vida. E eu trabalhava na parte da tarde, eu entrava às 3 e saía às 9 da noite. E ali, depois que uma gerente saiu de lá, porque eu conversava com essa gerente, eu pedia pra ir pra back-office, ela falava assim, não, você vende bem, eu não vou te passar pra back-office. Sabe, esse tipo de gerente com a cabeça... Não sei nem como que foi passado pra gerente esse tipo de pessoa. Aí fui mandado embora, graças a Deus. A mulher virou as costas, eu corri e falei com a outra. E a outra moça falou assim, não, eu já ia te subir mesmo, porque era aquela gerente que tava te impedindo. Eu falei, meu Deus, que abençoada, né? Que pessoa abençoada, né? Misericórdia. Mas enfim, tem pessoas que estão pra ajudar e tem pessoas que estão pra acabar com a vida da gente, né? Fazer o quê? Nesse caso, essa gerente virou as costas e eu passei pra back-office. E no back-office, terminava o serviço, a gente ficava com tempo ocioso. Foi aí que eu comprei meu primeiro caderno e comecei a escrever, conforme Deus falou comigo. Você vai escrever primeiro esse livro, essa história. É uma história que tem baseada em algumas histórias minhas, reais, tá? Não vou falar qual, porque o livro inteiro no dia que tiver nas livrarias e quem tiver a oportunidade de comprar e quiser comprar, vai ler. E aí a parte que falar com você, você toma isso como real. Mas tem histórias que são reais e tem histórias que são fictícias. Tá? Mas foi um prazer escrever esse livro. Eu amo escrever, como eu já disse antes. Eu sento e a criatividade é insaciável. Mas então, eu lá nesse back-office, enquanto o tempo estava ocioso, eu sentava, me isolava, sentava e escrevendo. E comecei a escrever, escrever. E era nesse tempo que eu escrevia, porque eu chegava em casa cansado e já estava com tudo escrito, sem revisão. E foi nesse call center que eu comprei o meu primeiro computador em 12 parcelas. E aí eu fui demitido. Eu lembro da cena como se fosse hoje. O call center ele foi vendido e tava um rapaz junto com um que era diretor e o outro era, não sei se era gerente da outra empresa. E eu tava conversando com a menina e ele passou, é, foi falado que era pra que nós agíssemos normalmente. Eu falei pra menina, eu lembro o nome da menina até hoje, era Sara. Eu falei pra ela, Sarinha, eu quero ser eu quero estudar engenharia da computação. E aí o rapaz falou pro outro, nossa, é uma pessoa pra enaltecer. E eu ouvi na hora que o diretor falou assim, não, vou mandar embora. Desculpe. Vai ser o primeiro que vai ser mandado embora. E dito e feito. Eu sentei na cadeira assim, sem chão. Falei, meu Deus do céu, será que esse homem vai fazer isso mesmo? E fez. Sabia-se que quando essa empresa assumisse ia ter uma lista de cortes, enfim, de cortes, e eu fui cortado. Também tem outra história a esse respeito, que tinha alguém lá com o mesmo nome que o meu, e era para essa pessoa ser mandada embora e me mandaram embora. Enfim, saí desse call center, triste da vida, era back-office, tava felicíssimo, mas fui mandado embora. Antes de ser mandado embora, eu arrumei um trabalho em outro call center e trabalhava em dois. Então, por 3 meses, eu chegava morto em casa. Depois que eu passei para esse back-office, eu arrumei outro emprego e estava em dois call centers. Esse segundo nem vou falar nada. Assim, foi terrível trabalhar lá. Mas fiquei por 3 meses, graças a Deus, juntei a soma necessária para poder fazer meu livro. Isso no ano de 2010. Ele foi publicado em 2012, catalogado, tudo certinho. E eu comecei a vender de forma online. Acabou que eu não vendi nada, fiquei com um monte de livro em casa.
E durante muito tempo esses livros ficaram aqui em casa, depois eu acabei vendendo. Eu explico depois, quando eu for falar a meu respeito, mais a meu respeito, eu falo sobre isso. Mas o meu sonho é mandar para as livrarias assim que a minha situação financeira se modificar. Eu mando esse livro, mas foi assim que eu comecei a escrever. Depois de ter lido todos os livros do Sidney Sheldon, eu tava assim, triste da vida, sem objetivo nenhum. Uma época depois que eu terminei a minha primeira faculdade de ADM, e eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E aí eu falei, pô, o livro. E acabou que não deu certo ainda. Ainda não. Mas eu tenho a pretensão sim de publicar o segundo livro, né? O terceiro, o quarto, o quinto, enfim. E espero em algum desses, né? Ficar tão famoso quanto o Sidney Sheldon, quem sabe. Mas assim, por trás das câmeras, não, eu já tô à frente das câmeras, mas eu digo assim, ficar tão conhecido como Sidney Sheldon é um sonho meu. Ter um livro é explodir, assim, vender horrores. É um sonho. E foi esse processo, então, para começar a querer escrever, a ser escritor. Nunca quis ser roteirista também, nunca pensei nisso. Conversei uma vez no último call center que eu trabalhei com uma menina que é roteirista, ela fez até o curso. E é uma coisa que eu nunca quis ser, roteirista. Mas escrever livro, contar histórias, amo fazer isso. Graças a Deus, para quem me conhece bem, eu saí do mundo de Nárnia, né? Para quem já leu as histórias de Nárnia, eu vivi em Nárnia, dentro do guarda-roupa. Eu vivia num mundo à parte e graças a Deus hoje eu saí desse mundo à parte que eu vivi e consegui realizar alguns sonhos. Só não ganhei dinheiro ainda, né? Misericórdia, meu Deus do céu. E tô numa fase assim, essa sem dúvida é uma das piores fases da minha vida. Mas essa aqui é a parte 2. Então, eu queria falar do livro, que eu jamais desisti desse sonho. E se você tem um sonho, não desista do seu. Por favor, jamais. Tá? Essa é uma coisa que eu falo, que eu queria realizar e consegui. Lancei meu primeiro livro dessa maneira, escrevendo num caderno. Como eu já mostrei, né? O próximo tá escrito, vai ser escrito também no caderno e depois digitalizado. Ah, era isso que eu tinha para falar hoje. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa a respeito do livro. Não. Meu próximo vídeo. Acho que não tem necessidade de eu falar do próximo vídeo. Sobre mecânica. Eu tô devendo o vídeo de mecânica, hein? Mas ainda não. Tô sem a chave. Ah, desculpa, né? Desculpa, é sério, eu tô sem a chave. A chave L10. Tá faltando essa chave. Ai, senhor. Mas eu. Esse livro, falando um pouco mais a respeito dele. Não tenho o que dizer. O próximo eu quero colocar uma foto minha aqui. Feito o Sidney Sheldon. Todos os livros dele tem uma fotinho dele aqui. Como eu já disse antes, né? Sou fã do Sidney Sheldon. Só não vou dizer que sou o número 1. Mas sou fã. Assim, até o resto da minha vida do Sidney Sheldon. Estudei muito sobre o mundo de psicopatas. Tá aí um próximo vídeo para falar sobre isso.
para falar sobre a Ilana Casoy. Não vou dar spoiler nenhum a respeito dela. Ilana, me desculpe falar do seu nome no meu vídeo, mas assim, sou seu fã. Tudo quanto é pesquisas que eu já fiz sobre psicopata, reportagens, e tá lá o nome da Ilana Casoy. Dá um Google aí, se você não sabe quem é, dá um Google. Eu já fiz várias pesquisas pra. Porque assim, pra mim o meu primeiro livro é ser sobre psicopata. Tudo que eu vou fazer, eu oro a Deus antes. Pra Deus me direcionar, e Deus me direcionou pra esse livro. Primeiro, o Brigando com Deus. Esse é o título. Depois, Deus me falou, você lança esse primeiro e aí depois você escreve. Eu te dou a permissão que você está pedindo para escrever sobre o mundo dos psicopatas e tal. Inventar histórias. Na verdade é uma criar histórias. Né? Não pegar nada da realidade, nada assim, que já tem. É inventar. Psicopata, inventar histórias. Feito Sidney Sheldon, né? Inventar mundo, criar mundos. Não só ele, mas o Brian Stoker também. Ele criou um mundo inteiro onde tinha pastos. Então eu tenho. Brian Stoker é o escritor de Drácula, pra quem não sabe. Tá, então lê, procura. Tá, leia o livro Drácula. Eu já li. Enfim, eu gosto um pouquinho de ler. Que mais? O que eu tinha para falar era isso, então. Tá um pouquinho tarde hoje. Deixa eu ver que hora que é. 2h40 da manhã. Resolvi fazer esse vídeo. Sem sono, chateado. É isso. Obrigado pela atenção. Fica com Deus. Aceita Jesus. Sempre. Não desista dos seus sonhos. E corta.